O cheiro de nada. Foi a primeira coisa que me atingiu. Não o cheiro de graxa, de cedro recém-cortado, ou o odor metálico e familiar do aço frio. Não. Minha oficina, o santuário que construí ao longo de 30 anos, cheirava a nada. A um vazio oco e limpo que me revirou o estômago. Fiquei parado na porta, a chave ainda na mão, tentando processar a cena. Onde antes ficava minha bancada de trabalho, uma relíquia de carvalho maciço que herdei do meu avô, agora havia apenas um contorno de poeira no chão de cimento. As paredes, que antes eram uma colcha de retalhos de painéis perfurados repletos de ferramentas penduradas com uma precisão quase cirúrgica, estavam nuas. Chaves de fenda, alicates, serras, formões, tudo se fora. Minha serra de mesa, uma Laguna F2 que me custou o salário de um mês inteiro, desaparecida. Minha coleção de plainas manuais antigas da Stanley, cada uma restaurada por mim com um cuidado quase paternal, evaporada. Meu coração começou a martelar contra minhas costelas, um tambor frenético em meio ao silêncio ensurdecedor. Um assalto. Teria de ser um ladrão muito específico, um que ignorou a televisão de tela plana na sala de estar e foi direto para a minha alma, que estava guardada nesta garagem. Foi então que meu celular vibrou no bolso. Tirei-o com as mãos trêmulas, a tela brilhando na penumbra da oficina vazia. Era uma mensagem da Vanessa, minha ex-mulher. Consegui $500 por todo aquele lixo velho na garagem. Pelo menos serviu para alguma coisa. Usei para comprar sapatos novos. Beijos. Lixo. Ela chamou o trabalho da minha vida de lixo. Os 30 mil da Harleys em ferramentas, o acúmulo de décadas de trabalho duro, de economia, de paixão, vendidos por R$ 500, por sapatos. A náusea subiu pela minha garganta, quente e amarga. O ar pareceu ficar rarefeito. Apoiei-me no batente da porta, o mundo girando, não de tristeza, mas de uma raiva tão pura e fria que parecia congelar o sangue nas minhas veias. Ela não tinha apenas me roubado. Ela tinha tentado apagar quem eu era. Ela só não sabia que, ao tentar destruir meu passado, ela tinha acabado de me entregar as chaves para destruir o futuro falso que ela tanto amava. E, ao contrário das minhas ferramentas, o império dela era construído sobre uma base muito, muito mais frágil. Conheci a Vanessa quando eu tinha 20 e poucos anos. Eu era um jovem carpinteiro, com as mãos calejadas e serragem no cabelo. E ela era como um pavão em um galinheiro, deslumbrante, colorida e totalmente fora de lugar no meu mundo simples. Ela trabalhava como recepcionista em um escritório de advocacia de luxo no centro de São Paulo e sonhava com o tipo de vida que via nas revistas que folheava na sala de espera. No começo, a diferença entre nós parecia excitante. Ela ria do meu jeito pé no chão e eu ficava maravilhado com a sua ambição, a sua necessidade de brilhar. Casei-me com ela acreditando que poderíamos construir uma ponte entre nossos dois mundos. Eu estava errado. Eu construí a ponte e ela a atravessou para longe de mim, apenas olhando para trás para criticar a minha mão de obra. Marcos, querido, você não pode usar essas botas em casa? Elas estão cheias de matéria, ela dizia, enrugando o nariz perfeitamente esculpido. A matéria era pó de madeira. O sinal de um dia de trabalho honesto. Para ela era apenas sujeira. Nossa casa tornou-se o seu palco. Ela a encheu de móveis brancos e frágeis que eu tinha medo de tocar. Ela organizava jantares onde seus amigos, advogados e consultores financeiros me faziam perguntas condescendentes sobre o meu hobby. Então, você faz mesinhas? Que pitoresco! Um deles comentou uma vez, enquanto bebia um vinho que custava mais do que a minha melhor serra japonesa. Vanessa apenas sorria, um sorriso tenso que não alcançava seus olhos, e mudava de assunto rapidamente. Eu trabalhava incansavelmente, não apenas no meu ofício, mas em trabalhos extras, concertos, qualquer coisa para financiar o estilo de vida que ela desejava. E a maior parte desse dinheiro ia para o seu altar pessoal. Um closet transformado em santuário para sua coleção de bolsas de grife. Chanel, Louis Vuitton, Hermès, Gucci. Ela as exibia como troféus. Cada uma delas representava horas do meu suor, do meu tempo longe da minha própria paixão. Uma bolsa não é apenas uma bolsa, Marcos. Ela me explicou uma vez, com a paciência de quem ensina uma criança. É um investimento. É uma declaração. Diz ao mundo quem você é.
O que ela nunca soube, ou nunca se importou em perguntar, era a origem de alguns desses investimentos. No início do nosso casamento, eu não podia pagar os preços das boutiques da Oscar Freire. Mas eu queria desesperadamente fazê-la feliz. Então, eu tinha um contato. Um cara que trabalhava com importações, que conseguia réplicas de primeira linha, tão perfeitas que, segundo ele, nenhum especialista conseguiria diferenciar. Eu comprei algumas para ela. A alegria em seus olhos quando ela desembrulhava uma caixa da Chanel era tão ofuscante que cegava qualquer culpa que eu sentisse. Ela nunca questionou. Por que questionaria? Aos seus olhos, ela merecia o melhor, e eu era apenas o meio para um fim. Com o tempo, comecei a ganhar mais dinheiro. Meus móveis sob medida se tornaram procurados. Comecei a comprar as bolsas autênticas para ela, misturando-as com as falsas. Ela nunca notou a diferença. Para Vanessa, o valor não estava no artesanato ou na autenticidade. Estava no logotipo, na percepção, no status que ela acreditava que aquilo lhe conferia. O divórcio foi a sua ideia, é claro. Ela o anunciou no nosso 20º aniversário de casamento durante um jantar em um restaurante caríssimo que eu estava pagando. Eu preciso de mais, Marcos, disse ela, sem um pingo de emoção. Eu te superei, simples assim. Ela ficou com a casa, é claro. Eu concordei, para evitar uma briga. Eu só queria a minha oficina e a minha paz. Mudei-me para um pequeno apartamento alugado e comecei a reconstruir minha vida. Pensei que o pior já tinha passado. Pensei que, com a distância, poderíamos pelo menos manter uma aparência de civilidade. A venda das minhas ferramentas provou o quão ingênuo eu fui. Não foi sobre o dinheiro. Foi sobre poder. Foi um ato de pura maldade destinado a me aleijar, a me mostrar que, no mundo dela, o meu trabalho, a minha identidade, não valia nada. Era a sua forma de dizer: veja, eu posso apagar você com um estalar de dedos e ainda lucrar com isso. Enquanto eu estava ali, no meio da minha oficina violada, o choque inicial começou a se dissipar, substituído por uma clareza gelada. Ela achava que tinha me destruído. Mas tudo o que ela fez foi me lembrar de uma verdade que eu havia enterrado sob anos de tentativas de agradá-la. Eu conhecia o segredo mais sujo dela. Eu sabia que a rainha do status estava sentada em um trono de imitações baratas. A dor da perda das minhas ferramentas era real, física. Cada uma delas tinha uma história, uma sensação familiar nas minhas mãos. Mas a ideia da vingança que começou a se formar na minha mente... isso era um bálsamo. Não seria uma vingança barulhenta ou violenta. Seria silenciosa, elegante, e cortaria muito mais fundo do que qualquer formão jamais poderia. Seria uma justiça poética. Os primeiros dias foram um inferno silencioso. Acordar e lembrar que eu não podia ir para a minha oficina era como perder um membro. Minhas mãos pareciam vazias, inúteis. O instinto de pegar uma lixadeira ou ajustar uma lâmina era constante, seguido pela dolorosa lembrança do vazio. Eu vaguei pelo meu pequeno apartamento como um fantasma, a raiva e a dor lutando pelo domínio dentro de mim. A primeira coisa que fiz foi tentar a via legal. Fui a uma delegacia de polícia com a mensagem de texto de Vanessa e uma lista detalhada de cada ferramenta que ela havia vendido, junto com estimativas de seus valores. Eu tinha recibos para a maioria das minhas grandes compras, guardados em uma pasta antiga. A soma total era de arrepiar: 32.450. O policial na mesa, um homem cansado com olhos que já tinham visto de tudo, foi simpático, mas desanimador. Olha, senhor, disse ele ajustando os óculos. Isso é complicado. Como ela era sua esposa e as ferramentas estavam na propriedade que era de vocês, é mais uma questão civil do que criminal. Você pode processá-la em um tribunal de pequenas causas, mas ele não precisou terminar. Eu sabia o que ele queria dizer. Seria um processo longo, caro e desgastante, com poucas garantias. Vanessa, com seus contatos no mundo jurídico, provavelmente arrastaria o caso por anos, me desangrando financeiramente e emocionalmente. Ela adoraria isso. Seria mais um palco para ela atuar como vítima. Não. A justiça convencional não serviria. Eu precisava de algo que atingisse o que ela mais valorizava. Não seu dinheiro, mas sua imagem.
sua preciosa fachada de sofisticação e sucesso. Foi aí que o plano começou a tomar forma, não como uma explosão de fúria, mas como a montagem cuidadosa de uma das minhas peças de marcenaria. Cada peça precisava se encaixar perfeitamente. O ponto de virada veio de uma fonte inesperada. Uma semana após o incidente, recebi uma ligação. Era o síndico do prédio onde Vanessa morava. Senhor Marcos, desculpe incomodar, sei que vocês não estão mais juntos, mas a senhora Vanessa nos deu seu número para emergências. Há um vazamento sério vindo do apartamento dela, está inundando a unidade de baixo. Nós tentamos ligar para ela, mas o telefone dela está desligado. Precisamos de acesso ao apartamento imediatamente. O universo, ao que parece, tem um senso de humor irônico. Vanessa estava fora da cidade. Ela tinha postado fotos no Instagram de um fim de semana em um spa de luxo em Campos do Jordão. Com os sapatos novos, presumi. Eu tenho uma chave reserva, eu disse ao síndico, minha mente já trabalhando a 1000 por hora. Estarei aí em 20 minutos. Enquanto dirigia para o antigo apartamento, meu coração batia forte. Não era nervosismo, era adrenalina. O plano estava se acelerando. Este era o meu acesso, a minha oportunidade. Quando cheguei, o síndico e um zelador já me esperavam, ambos parecendo estressados. Abri a porta e o cheiro de mofo e água parada nos atingiu. Um cano no banheiro principal havia estourado. Havia água por todo o piso de madeira, encharcando o tapete persa que ela tanto amava. Uma parte de mim, a parte antiga de mim, sentiu uma pontada de pena, mas a nova parte, a parte forjada no silêncio da minha oficina vazia, viu apenas uma oportunidade. Enquanto o zelador corria para fechar o registro de água, eu me virei para o síndico. Olha, eu preciso tirar algumas coisas daqui antes que a água estrague tudo. Coisas de valor. Ela me mataria se algo acontecesse com as bolsas dela. O síndico, preocupado com os danos ao seu prédio, apenas acenou distraidamente. Faça o que for preciso. E então, eu comecei. Entrei no closet dela, o santuário. Lá estavam elas, enfileiradas em prateleiras iluminadas como artefatos em um museu. A Chanel 2.55, preta. A Louis Vuitton Speedy. A Hermès Birkin, que ela afirmava ter esperado anos para conseguir. Uma por uma, com um cuidado deliberado, eu as peguei. Eu não as joguei em sacos de lixo. Eu as tratei com a mesma reverência que ela. Coloquei cada uma em uma fronha de seda para protegê-las. Enquanto eu trabalhava, notava os detalhes que eu lembrava de anos atrás. A costura ligeiramente desalinhada na Gucci. O zíper um pouco rígido na Prada. Defeitos que só alguém que soubesse o que procurar veria. Defeitos que a própria Vanessa, em sua busca cega por status, nunca se deu ao trabalho de notar. Levei 15 bolsas no total. 8 falsas. 7 autênticas. Eu não fiz distinção. Para o meu plano, elas eram todas iguais. Carreguei as fronhas de seda até meu carro, passando pelo caos dos funcionários do prédio tentando conter o vazamento. Ninguém me deu uma segunda olhada. Eu era apenas o ex-marido prestativo, salvando os bens preciosos da sua ex-mulher. Quando fechei o porta-malas do meu carro, senti uma calma que não sentia há semanas. O cheiro das minhas ferramentas ainda era um fantasma na minha memória, mas agora havia um novo cheiro no meu carro. O cheiro de couro falso, cola barata e, o mais doce de todos, o cheiro de justiça iminente. A escalada da tensão não era sobre confronto, era sobre contenção. Eu tinha o tesouro de Vanessa no meu porta-malas e cada fibra do meu ser queria agir imediatamente. Mas a vingança, eu aprendi, é um prato que se prepara lentamente. Primeiro, eu precisava solidificar a minha posição. Dirigi de volta para o meu apartamento e passei a noite inteira documentando. Tirei fotos de alta qualidade de cada uma das bolsas que peguei, tanto as falsas quanto as verdadeiras. Depois fiz o mesmo com os recibos das ferramentas que eu ainda tinha. Criei um arquivo digital meticuloso, uma pasta no meu computador chamada O Custo das Coisas. No dia seguinte, fui ao banco e solicitei um extrato de todas as transferências que fiz para a conta de Vanessa nos últimos 5 anos de nosso casamento. Os pagamentos do carro dela, as férias que ela tirou com as amigas, os empréstimos que nunca foram pagos. A soma era nauseante. Eu adicionei tudo à pasta. Eu não estava construindo um caso legal, estava construindo a minha narrativa, a minha verdade. O passo mais importante veio a seguir.
Eu precisava de uma avaliação, não para mim, mas para ela. Levei as 7 bolsas autênticas a um brechó de luxo conhecido na Vila Madalena, um lugar que se orgulhava de sua curadoria e autenticidade. Gostaria de avaliar estas bolsas para uma possível consignação, eu disse à proprietária, uma mulher elegante com um olhar treinado. Ela examinou cada uma com cuidado, verificando números de série, costuras, ferragens. São todas autênticas e em excelente estado, ela confirmou, me dando uma avaliação por escrito que totalizava quase 50 mil. Eu agradeci, peguei o papel e saí. Eu não ia vendê-las. Elas eram iscas. A próxima parada foi a mais crucial. Peguei as 8 bolsas falsas, as réplicas de primeira linha que deram início a tudo, e dirigi até um brechó diferente. Este era administrado por uma instituição de caridade que apoiava mulheres em situação de vulnerabilidade, ajudando-as a voltar ao mercado de trabalho. Era perfeito. Entrei e encontrei a gerente, uma senhora simpática chamada Dona Lúcia. Gostaria de fazer uma doação, eu disse, colocando as bolsas no balcão. Ela olhou para as bolsas com os olhos arregalados. Meu Deus, rapaz, são de grife. Eu dei um sorriso triste. Elas pertenciam a alguém que não as valorizava mais. Espero que possam ajudar alguém que realmente precise de um empurrãozinho para se sentir confiante em uma entrevista de emprego. Com certeza, ela disse emocionada. Você não tem ideia do bem que isso fará. Pedi um recibo de doação. Ela o preencheu alegremente, listando 8 bolsas de senhora diversas. O valor monetário não importava. O ato era tudo. Com todas as minhas peças no lugar, o relatório policial, a avaliação das bolsas autênticas, o recibo de doação das falsas, o arquivo digital da sua dependência financeira. Eu estava pronto. Vanessa voltou do seu fim de semana de spa 2 dias depois. Eu soube porque ela me ligou. A voz dela um chiado de pânico e fúria. Marcos, o que aconteceu com o meu apartamento? E onde estão minhas bolsas? Eu atendi com uma calma que a desarmou. Ah, olá Vanessa. Ouvi sobre o vazamento. Que pena. Sobre as bolsas, eu as salvei para você. Estão seguras comigo. Houve um silêncio chocado do outro lado. Ela esperava uma briga, negações. Ela não sabia como lidar com a minha tranquilidade. Você as roubou. Ela finalmente conseguiu dizer. Não seja boba, Vanessa. Eu as protegi. Assim como você protegeu minhas ferramentas, lembra? A propósito, como estão os sapatos novos? Você vai me devolver minhas bolsas agora, ela exigiu. Claro, eu disse. Mas primeiro acho que precisamos conversar sobre o nosso acerto de contas. Há algumas discrepâncias financeiras que eu gostaria de discutir. Que tal nos encontrarmos amanhã para um café? Ela concordou, a voz cheia de veneno. Ela achava que estava indo para uma emboscada que ela mesma armaria. Ela achava que tinha o controle. Pela primeira vez em mais de 20 anos, ela estava redondamente enganada. Eu estava calmo, focado e segurando todas as cartas. O dia do confronto chegou com um céu cinzento e uma garoa fina, o tipo de clima que combinava perfeitamente com a tempestade que estava prestes a desabar sobre o mundo perfeitamente curado de Vanessa. Escolhi o local com cuidado. Uma cafeteria neutra, nem no meu bairro nem no dela. Um lugar sem memórias e sem vantagens para nenhum dos lados. Cheguei cedo e escolhi uma mesa no canto, com as costas para a parede. Quando Vanessa entrou, ela era a imagem da indignação justificada. Usava um sobretudo caro, óculos de sol enormes apesar do tempo sombrio, e uma de suas bolsas autênticas que eu não havia pegado, uma lembrete sutil de que ela ainda tinha poder. Ou assim ela pensava. Onde elas estão? Ela perguntou no momento em que se sentou, dispensando qualquer pretensão de educação. Bom dia para você também, Vanessa, eu disse, tomando um gole do meu café. Estão seguras. Mas não é por isso que estamos aqui. Ela bufou. Claro que é. Você está tentando me chantagear. Devolva minhas bolsas, Marcos, ou eu juro que... Ou você o quê? Eu a interrompi, minha voz baixa e firme. Vai chamar a polícia? A mesma polícia com quem eu já falei sobre 30 mil reais em ferramentas roubadas? A cor sumiu de seu rosto. Ela não esperava por isso. Isso foi um mal-entendido. Ela gaguejou. Aquele era lixo velho. Você sabe disso. Lixo de 30 mil, eu corrigi. Mas vamos deixar isso de lado por um momento. Eu preparei algo para você.
Deslizei uma pasta de papel pardo pela mesa. Ela a olhou com desconfiança antes de abrir. Dentro, eu havia colocado cópias de tudo. O relatório policial, os extratos bancários mostrando o dinheiro que eu havia lhe dado, as mensagens de texto. Ela folheou os papéis, a sua fachada de confiança desmoronando a cada página. "O que é isso?" Ela sussurrou. "Isso, Vanessa, é a prova de que o nosso casamento não era uma parceria. Era você me sangrando até secar. Mas mesmo isso não é o ponto principal." Ela olhou para mim, os olhos arregalados, finalmente vendo um homem que ela não reconhecia. "O que você quer, Marcos? Dinheiro?" Eu ri. Uma risada genuína, e o som pareceu surpreendê-la. "Não, Vanessa, eu não quero seu dinheiro. Eu quero algo muito mais valioso. Eu quero que você sinta, só por um instante, o que eu senti quando entrei na minha oficina. Quero que você sinta o que é ter algo que define você. Algo que você ama, arrancado e tratado como lixo." Tirei meu celular do bolso. "Eu tenho boas e más notícias sobre suas bolsas", eu disse, abrindo a galeria de fotos. Deslizei o telefone pela mesa. A primeira foto era da avaliação do brechó de luxo. "A boa notícia é que suas 7 bolsas autênticas valem uma pequena fortuna. Quase R$ 50.000. Parabéns." Ela olhou para o papel, um brilho de alívio e ganância em seus olhos. "Então me devolva." "Ah, mas aí vem a má notícia", eu disse, passando para a próxima foto. Era uma imagem nítida das suas outras 8 bolsas, as falsificações empilhadas alegremente no balcão do brechó de caridade, com a sorridente Dona Lúcia ao lado. Vanessa olhou para a foto, a testa franzida em confusão. O que é isso?" "Isso", eu disse saboreando cada palavra. "É o seu legado, sua preciosa coleção, doada para ajudar mulheres necessitadas. Sabe, aquelas bolsas Chanel e Gucci falsas podem não enganar um especialista, mas tenho certeza de que farão uma mulher se sentindo como $1 milhão em sua primeira entrevista de emprego depois de fugir de uma situação ruim." O rosto dela passou do branco para o vermelho e depois para uma máscara pálida de horror. Ela pegou o telefone, passando as fotos, vendo close-ups das costuras tortas e dos zíperes baratos que ela nunca notou. "Falsas", ela engasgou. "Não, elas não são falsas. 8 delas são, Vanessa. As 8 que eu doei. As que você mais se gabava, aliás. A Birkin, pura fantasia chinesa. A 2,55, uma imitação decente, admito. Eu as comprei para você anos atrás, quando ainda era tolo o suficiente para pensar que o seu amor poderia ser comprado." Ela ficou sem palavras. O mundo dela, construído sobre a percepção de riqueza e status, havia implodido. A humilhação era um veneno se espalhando visivelmente por suas feições. "Quanto às outras 7, eu continuei, pegando meu telefone de volta. "As autênticas. Elas estão em um cofre, e elas ficarão lá até que R$ 30.000 apareçam na minha conta bancária. O preço das minhas ferramentas. Não estou pedindo juros, nem indenização por danos morais. Apenas o valor justo do meu trabalho. Você pode vender 1 ou 2 das bolsas para cobrir o custo. Considere isso um investimento." Levantei-me da mesa, deixando-a ali, uma estátua de choque e vergonha. "Foi um prazer fazer negócios com você, Vanessa", eu disse. "Ah, e a propósito, aquele vazamento no seu apartamento? A conta dos reparos já foi enviada. Parece que você vai precisar de mais do que apenas um par de sapatos novos." Saí da cafeteria, deixando-a para trás com os destroços de sua identidade fabricada. A garoa lá fora havia parado. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti o sol no meu rosto. Eu não tinha minhas ferramentas de volta, mas havia recuperado algo infinitamente mais valioso: a minha dignidade. E isso era algo que ela nunca poderia tirar de mim novamente. A recuperação não foi instantânea. O silêncio na minha vida após o confronto foi tanto uma bênção quanto um fardo. A ausência das ligações furiosas de Vanessa era uma paz que eu não conhecia há anos, mas a ausência do zumbido da minha serra era uma dor fantasma que demorou a passar. O dinheiro apareceu na minha conta exatamente uma semana depois. R$ 30.000, transferidos sem uma palavra.
Imagino que a humilhação de ter que vender uma de suas preciosas bolsas autênticas para pagar pelas ferramentas que ela chamou de lixo foi um remédio amargo. Fiel à minha palavra, deixei o restante de sua coleção em um armário de armazenamento e enviei a chave e o endereço para o advogado dela, encerrando nosso último negócio para sempre. Com o dinheiro comecei a reconstruir. Visitei lojas de ferramentas, conversei com velhos amigos do ramo. A notícia do que Vanessa tinha feito se espalhou silenciosamente pela nossa comunidade de artesãos. Houve uma onda de apoio que me comoveu profundamente. Um velho marceneiro aposentado me deu suas plainas antigas, dizendo que elas mereciam mãos que as apreciassem. Um fornecedor me ofereceu um desconto enorme em uma nova serra de mesa. Lentamente, minha oficina começou a respirar de novo, mas algo fundamental havia mudado em mim. O fogo da minha paixão pela marcenaria ainda estava lá, mas era diferente. Menos sobre a necessidade de provar meu valor e mais sobre a pura alegria de criar. Comecei a trabalhar em projetos pessoais, peças que eu sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. Uma cadeira de balanço esculpida em uma única peça de nogueira. Uma caixa de joias com marchetaria intrincada. Um presente para mim mesmo. Eu encontrei um novo tipo de liberdade na minha solidão. A liberdade de não ter que me justificar. De não ter minhas paixões diminuídas ou ridicularizadas. A liberdade de ser simplesmente eu. Meses depois, um amigo em comum me contou que Vanessa havia se mudado. Ela vendeu o apartamento e a maioria de seus bens de luxo e se mudou para uma cidade menor, longe dos círculos sociais onde sua reputação havia sido construída e desmantelada. Aparentemente, a história das bolsas falsas de alguma forma vazou, tornando-se uma fofoca sussurrada em jantares dos quais ela não era mais convidada. Eu não senti alegria com a sua queda. Senti uma espécie de melancolia distante. Ela havia construído sua casa sobre areia, e quando a maré da verdade chegou, tudo foi levado. Eu, por outro lado, havia construído minha vida sobre madeira maciça. A tempestade dela quebrou minhas janelas e arrancou meu telhado, mas os alicerces, a minha paixão e o meu ofício permaneceram firmes. Hoje minha oficina está mais uma vez cheia do cheiro de serragem e do som de ferramentas trabalhando. É menor do que antes, mais seleta. Cada ferramenta é escolhida com um propósito, não apenas acumulada, assim como a minha vida. Eu percebi que a vingança que eu busquei não era sobre machucá-la, era sobre me curar, era sobre pegar a narrativa que ela tentou escrever para mim, a do fracassado, do simplório, e queimá-la até as cinzas. Em seu lugar, eu construí uma nova história. Uma história de resiliência, de autorrespeito e da beleza silenciosa de um trabalho bem feito. As ferramentas podem ser substituídas. A dignidade, uma vez recuperada, é para sempre. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você teria feito no meu lugar? Você acha que a justiça poética foi a melhor abordagem ou um caminho diferente teria sido melhor? Deixe sua nota de 1 a 10 para essa história nos comentários. Eu realmente quero saber o que você pensa. E se você gostou desta jornada de superação, por favor, clique em curtir e se inscreva no canal. Fazendo isso, você não perde nenhuma das histórias emocionantes que postamos diariamente. Além disso, seu comentário e sua classificação me ajudam a trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Não se esqueça de conferir o outro vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Até breve. M.